Em meu ser, algo queima em meu ser, porque nesta caminhada, eu vou pregar até morrer, e no vale das montanhas, quando animo meus irmãos, Jesus me acompanha, quando prego tua palavra, Jesus me acompanha, até o final. Até tempo de dizer, sou grato por me amar assim, quando prego tua palavra, algo queima em meu ser, nessa caminhada, eu vou pregar até morrer, e não vale das montanhas, quando animo meus irmãos, quando prego tua palavra, até o final. Eu pego tua palavra, quando animo meus irmãos, eu prego tua palavra, Jesus me acompanha até o final. Vamos lá. Amém, irmãos? Podemos nos sentar. O Nato não percebeu não. Amém? Obrigado, Nato. Amém? Bem-vindos ao Estagiários de Verão! Amém! Então, todos nós aqui somos estagiários, amém? Porque estamos sempre aprendendo da palavra de Deus. Então, como a Bíblia diz, Paulo, ele pregou na escola de tirano também. Então, ele fazia discípulos que sabiam contestar falsas doutrinas, amém? Então, hoje a gente está aqui para saber contestar falsas doutrinas, amém? Então, hoje, vamos aprender um pouco sobre o ateísmo. Estão animados? Vamos lá! Ateísmo barra agnosticismo, amém? Não sei se vocês já estavam na universidade e vocês já chegaram e convidaram alguém que era ateu. Quantos já convidaram pessoas ateias aqui? Eu. Vamos lá. Todo mundo já convidou pessoa ateia. Porque o ateísmo é a religião que mais tem crescido no mundo hoje em dia. Uma religião por quê? Porque é uma filosofia de vida, é uma metafísica de ver, de observar o universo, amém? É uma metafísica de entender que Deus não existe. Deixa eu abrir minhas notas aqui. Vamos lá, Lucas. Abre as notas. Vamos lá, Lucas. Ensina, irmão. Então, o ateísmo é o status religioso mais crescente nos Estados Unidos hoje em dia. 7%, olha isso, da população mundial já se considera ateia. Então, na universidade a gente vê muito isso. E eu, antes de ser um discípulo totalmente comprometido, eu era ateu. Eu tive uma fase em que eu fui ateu, mas pela maior parte da minha vida eu fui alguém agnóstico. Então, nossa, sabe aquele adolescente chato? Sim, bem chato. Acho que a Thaís me conheceu, o Apolo me conheceu antes. Sim. Eu era esse cara. Sim. Eu era muito chato. Então, eu sempre queria ir contra os meus pais, que na época, quando eu fui um bom tempo agnóstico, eles eram da ICOC. Que na quinta-feira o Danilo vai pregar contra a ICOC, amém? Vai refutar a ICOC. A gente vai poder aprender um pouco melhor. Vamos. Mas a ICOC hoje em dia é basicamente uma igreja evangélica, uma igreja religiosa. Então, por isso eu me tornei ateu, porque eu vi a hipocrisia das pessoas religiosas. Muitos ateus são ateus porque eles veem a hipocrisia da religião e eles se tornam ateus. Então eu sei que muitos ateus são chatos, mas a gente tem que amar os ateus, porque eles tiveram um passado que a gente não entende. A gente não sabe qual foi a realidade deles, amém? Então, Vamos lá, eu Lucas. dividi essa aula de hoje em 3 tópicos, amém? Então, não são 3 pontos, não é uma pregação, mas é uma aula, amém? Amém. Primeiro tópico, o que é o ateísmo? O que é o agnosticismo? O segundo, a gente vai ver como refutar as principais ideias do ateísmo e do agnosticismo. E o terceiro, a gente vai ver como converter na prática um ateu, amém? Então vamos começar com a escritura. Eu vou ler poucas escrituras, ok?
Mas vamos começar com a escritura em Salmos 14, porque com um ateu é um pouco mais difícil usar a escritura. Né? Vamos lá. Salmos 14, Salmos 14, versículo 1. Vamos lá, Lucas. A Bíblia diz: diz o tolo em seu coração, Deus não existe. Corromperam-se e cometeram atos detestáveis. Não há ninguém que faça o bem. Uau! Então, como que a Bíblia trata um ateu? A Bíblia se refere a um ateu, alguém que acredita que Deus não existe, como um tolo. Um ateu, ele é um tolo. Porque negar a existência de Deus é uma tolice. Então, o que é o agnosticismo? Eu não vim aqui falar a história e as diferentes vertentes do pensamento ateu, mas eu vou falar o básico para a gente entender a diferença entre um ateu e um agnóstico. Porque às vezes a gente se depara com alguém na universidade que diz, eu sou agnóstico, mas na verdade essa pessoa é ateu, ou essa pessoa fala, eu sou ateu, mas na verdade ela é agnóstica. Então você vai poder saber como refutar, e perceber como refutar a pessoa, amém? Então o agnóstico, de acordo com o dicionário, é alguém que clama que não é possível nós termos uma forma material de comprovar o sobrenatural. Então, de novo, um agnóstico é aquele que clama que não é possível nós termos uma forma material de comprovar o sobrenatural. Ou seja, é alguém que olha para o mundo e pensa, talvez Deus exista, talvez Deus não exista, mas eu não consigo provar isso na prática. Eu não consigo, não há nenhuma forma física de provar que Deus existe. E o agnóstico ele pode se dividir em dois. Primeiro, a gente tem um agnóstico teísta. Quem é o agnóstico teísta? O agnóstico teísta é aquele que acredita em Deus. Olha isso, interessante. Mas ele diz que não pode existir uma forma de comprová-lo. Esse é o agnóstico teísta. Então, logo, na prática, a crença em Deus ela é nula, porque ele não acredita em nada sagrado. Já o agnóstico ateísta é o famoso ateu. Então, quem é o famoso ateu? O famoso ateu é aquele que não acredita em Deus e acredita que não há forma de comprovar Deus. Esse é um ateu. Mas nós aqui, a gente crê em Deus, a gente crê que dá para comprovar Deus pela fé, amém? Então, esses somos nós, somos teístas e não agnósticos, amém? Então, ser ateu, isso é algo interessante. Não significa que a pessoa não está interessada em saber quem é Deus. Muitos ateus, eles querem saber quem é Deus. Eu, antes de ser discípulo, eu era um agnóstico e eu pensava, mano, tá bom, a ideia de Deus é bem provável que não exista essa ideia aqui. É impossível existir Deus. Mas, eu estou interessado. A maior parte da população do mundo é religiosa, acredita em Deus. Então, eu vou começar a estudar a Bíblia porque eu estou interessado em entender a outra parte. Muitos ateus são assim. Talvez o ateu que está estudando a Bíblia agora, ele é assim. E ainda que ele seja muito chato, a gente precisa amar ele. Amém? A gente precisa amar a pessoa. Porque muitas vezes são dúvidas de verdade que a pessoa tem. Amém? Outras vezes é chatice como a minha. Outras vezes são dúvidas que as pessoas têm. Se Deus existe ou não. Então, algo interessante de começar a aula aqui. Agora eu vou falar um pouco sobre como refutar o agnosticismo e o ateísmo. Então, a gente viu um pouco sobre o que é o ateísmo, o que é o agnosticismo. Agora eu vou falar um pouco sobre como refutar. A primeira ideia, então, o que é o ateísmo? É você não crer em Deus, e não crer em nenhuma força superior, e não crer que isso é comprovado fisicamente. E o que é o agnóstico teísta? É aquele que até crê em Deus, mas fala que não há religião, não há como comprovar isso. Algo interessante de entender é que Deus, a existência de Deus não é uma teoria. O que é uma teoria? Uma teoria é algo que pode ser comprovado. Por exemplo, a teoria de Pitágoras. Muitos aqui estudam na universidade e sabem o que é. Basicamente, hipotenusa, me ajudem se eu falei errado, okay? Hipotenusa ao quadrado é igual a soma dos catetos ao quadrado. É isso? Cateto 1 mais cateto 2, os dois ao quadrado, é isso? Perfeito, incrível. Mas o que é uma teoria? Uma teoria é algo que você pode comprovar. Então você vê um triângulo lá, você acha a hipotenusa, você acha
eu não sei o que é hipotenusa, mas provavelmente é o lado oposto ao ângulo reto, não é isso? Um ângulo de 90 graus. Você soma os outros dois lados do triângulo, coloca ao quadrado e você vê que o maior é a hipotenusa. Então isso é uma teoria, você consegue provar. O que é um axioma? Um axioma é uma teoria que você não consegue comprovar, mas é tão óbvio, é tão lógico, que, com certeza tem que existir. Então, um exemplo, por exemplo. O axioma das retas paralelas de Euclides. Que tipo de axioma é esse? Euclides falava que se temos duas retas paralelas, uma à outra, e se a gente seguir essas retas paralelas, elas infinitamente vão ser paralelas. Infinitamente. Tem como comprovar isso? Teria como comprovar isso? Que duas retas paralelas são infinitamente paralelas? Não. A gente não tem nem espaço para comprovar isso. Mas é tão lógico, é tão óbvio que é um axioma. Então, Deus é um axioma. Deus, ele é tão óbvio que a gente não precisa de comprovação. Não é uma teoria, é um axioma, amém? Então, esse é Deus. Deus simplesmente é. Amém? Então, o primeiro argumento para a gente poder entender como refutar o ateísmo é o primeiro argumento chamado argumento da causalidade. Então, o que é o argumento da causalidade? É o argumento da causa primária de todas as coisas. Então, por exemplo, se eu pego esse suporte aqui, que está segurando esse celular aqui, e eu pergunto para a Ataíde, Ataíde, o que originou esse suporte que está segurando o celular aqui? O que fez esse suporte? Sei lá, material, o aço mesmo, né? Exato. Então, o aço. O aço é o material que originou esse suporte, amém? E o que fez o aço? Aço é uma liga metálica composta de ferro e oxigênio. Perfeito. Precisou de uma ação aí para fazer essa liga metálica. Provavelmente o quê? Uma indústria. Não? Para fazer isso aqui. Foi uma indústria, certo? E quem fez a indústria? O empresário. Hã? O empresário. Exatamente. E quem fez o empresário? A mãe dele. A mãe do empresário. A mãe do empresário. Não? A mãe e o pai. E a gente vai. Quem foi o primeiro homem? Adão, de acordo com a palavra de Deus. Ainda se você é um ateu, você tem que acreditar que o primeiro homem surgiu para dar origem para o resto. Não que seja Adão. Perfeito. Legal. E quem fez o ser humano? Um ateu diria o processo evolutivo. A seleção natural, como Charles Darwin fala no seu livro Origem das Espécies, foi o que originou o ser humano. Ok. E quem seria a ordem primária, o ser primário que originou todos os outros seres? Provavelmente uma bactéria. Como ele fala que de um ser muito pequeno, de uma estrutura muito, muito, muito pequena, originou todos os seres vivos. Mas quem fez essa bactéria? Aí a gente entra na formação do mundo. Amém? E como o planeta Terra surgiu? E como que o universo surgiu? Quem fez o universo? A gente tem que ter uma causa infinita para os produtos finitos que vêm. E quem é essa causa infinita? Deus. Tudo tem um começo. Então Deus, ele é a causa primária de todas as coisas. Quem fez o universo? Aí, eles tentaram, os ateus hoje em dia, eles tentam falar que o universo, vocês já ouviram falar da teoria do Big Crunch, né? O universo ele se expande e se retrai infinitamente. Mas ainda assim, se ele se expande e se retrai, ele está dentro de um espaço. E quem fez esse espaço? Entende? Então é Deus. Deus é a causa. Não faz sentido a gente ter o que a gente tem hoje se não for por Deus. Amém? Vamos lá. Então esse é o primeiro argumento que a gente pode usar. Um segundo argumento é um argumento meio niilista. É um argumento um pouco meio pesado. Mas é um bom argumento para refletir. Que argumento é esse? É o argumento sobre a morte. Então a gente para pensar de forma racional. O ateu, ele é muito racional. Né? É um cara que se diz lógico. Então pensando de maneira lógica. Se eu nasço aqui na Terra, eu estudo, o ateu que você vai estar estudando provavelmente estuda numa universidade, ou é um jovem, ou é alguém casado. Eu estudo, eu namoro, eu caso, eu tenho filhos,
eu trabalho com o que eu estudei, ou trabalho com coisa nada a ver com o que eu estudei, que é o que geralmente acontece. Eu me aposento, eu viajo, vou para vários lugares do mundo e eu morro. E aí? Qual foi o sentido da sua vida? Entende? O porquê que você viveu? Você morreu e tudo acabou? E aí? Por que você viveu tudo? Por que você não morre agora? Você pode falar para Deus. Por que você não deixa de existir agora então? Se no final das contas vai ser tudo a mesma coisa. Então precisa de algo lógico aí. Ainda que um ateu ele não consiga crer, é importante a gente fazer ele refletir sobre a vida. Entende? Reflete sobre a sua vida. Por que você está estudando agora na universidade? Para você passar e ter um trabalho, não sei. Mas tudo isso vai acabar. Você não acredita que o sol vai virar uma gigante vermelha e vai queimar a terra? Tudo isso vai acabar. Então por que você está fazendo o que você faz se um dia você vai morrer? Isso é um ótimo argumento que usaram comigo esse argumento e eu pude me converter para Cristo, amém? Terceiro argumento. Argumento da moralidade. Vamos para Gênesis, capítulo 3. Vamos lá, Lucas. Muito bom. Se existe moral, existe um Deus. Gênesis 3. Versículo 2. Até o 4, a Bíblia diz: Respondeu a mulher à serpente: Podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: Não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele. Do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: Certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês verão como Deus. Serão conhecedores do bem e do mal. Então, a Bíblia, ela nos ensina dois conceitos muito importantes. O conceito do bem e o conceito do mal. Se existe uma moral, se existe uma atitude certa a se fazer e uma outra considerada errada pelo ser humano, existe um criador para essa moral. Então, por exemplo, vamos supor que aqui no Brasil, na nossa sociedade ocidental aqui, quando o nosso filho ele desobedece a gente, eu não tenho filho, acho que ninguém aqui tem filhos também, mas quando um filho desobedece o pai, o que o pai faz geralmente? Tem alguns casos que o pai ele bate, né? Tem outros casos que o pai deixa de castigo, não? Tem outros casos que o pai guarda isso para ele mesmo e se sente amargurado com o tempo e não expressa e não ajuda o filho. Mas de qualquer forma, é algo ruim desobedecer aos pais. Todo mundo concorda que desobedecer aos pais é algo ruim. Agora vamos supor uma tribo isolada na ilha dos Sentinelas, lá na Ásia, e eles acreditam que se um filho desobedece o pai, ele tem que morrer. Aí a moral, ela não fez diferente? Porque em um lugar a pessoa tem que morrer, em outra a pessoa só é castigada. Mas a moral, ela continua igual. Porque a forma como você expressa a moral, ela é induzida pelo ser humano. Mas a moral que desobedecer aos pais é algo ruim, continua igual. Não? Então, se você desobedece aos pais, isso é algo ruim, visto por qualquer tipo de sociedade. Então, isso a gente comprova que se existe uma moral, se o ser humano acredita numa moral, então quer dizer que tem um criador para essa moral. Que é Deus. Amém? Deus é o criador para essa moral. Então, todas as pessoas têm uma natureza de entender o que é certo e o que é errado. As pessoas já nascem com essa natureza. E se a pessoa não tem senso sobre essa natureza, é o que a gente chama hoje de psicopata. Então você pode falar, mas Lucas, e a pessoa que mata o filho e acha que é algo bom, é algo normal? Mas aí, isso é uma aberração, e isso a psiquiatria trata. Isso é uma psicopatia. Por quê? Porque isso não é algo normal. O normal foi instituído por Deus. O que é normal? O normal é casamento entre homem e mulher. Isso é normal. O normal é, existe o bem e existe o mal. O normal é obedecer à aliança. Isso são coisas normais. E isso é a moral que Deus instituiu, amém? Então, a diferença entre canibais, traficantes de crianças, assassinos e Mahatma Gandhi, se você acredita que existe uma diferença aqui, é porque a moral, ela existe também. Por quê? Porque um assassino, ele não segue uma moral
certa. Já você pegar um exemplo de uma pessoa super pacífica, ela seguiu a moral certa ainda que isso não te salve no final. Amém? Então a moral existe e por isso Deus existe. Amém? Esse é o terceiro argumento. Agora, o que os ateus vão argumentar com você? Porque isso é o que você vai falar para eles. Não, esses 3 pontinhos. Então, voltando, argumento da causalidade, e tem muitos mais, mas não tem muito tempo aqui. Argumento nihilista, ou seja, um argumento sobre a morte, e o argumento da moralidade. São 3 bons argumentos que eu gosto muito quando eu vou falar com ateus. Mas o que eles geralmente trazem à tona pra gente? Primeira coisa, eles falam de evolução. Então, o evolucionismo. Como você pode acreditar num livro tão antigo, escrito por pastores, sendo que não foi escrito só por pastores, não tem? Um livro tão retrógrado que fala sobre Adão e Eva, sendo que a ciência hoje, ela prova o evolucionismo. Ok. A gente tem que dividir o evolucionismo em 2. A macroevolução e a microevolução. Eu estava conversando um pouco com o Alisson esses dias sobre isso. A macroevolução é a evolução de uma espécie em um grande período de tempo em que de uma espécie se origina uma outra espécie. Isso é a macroevolução. A microevolução é uma evolução num curto período de tempo. Então, por exemplo, por que as pessoas têm olhos azuis, outras pessoas têm olhos mais castanhos? Talvez a Dani sabe explicar isso melhor pra gente, ela faz farmácia também. Por quê? Porque existiu uma microevolução, em que as pessoas tiveram mutações, e essas mutações foram passadas pelos seus genes, e foi algo hereditário. Amém? E por isso, por conta também da seleção natural que aconteceu no ambiente, ela sofreu uma microevolução. Perfeito. Isso é evolução. A Bíblia, ela nunca pregou contra a evolução. O argumento para se usar com isso é que a evolução é uma área de opinião. Particularmente, eu não vou falar aqui qual é a minha opinião sobre o evolucionismo, porque eu posso gerar uma discórdia, talvez você não acredite no evolucionismo, talvez você acredite. Mas querendo ou não, no fundo, isso é uma área de opinião. Se eu pegar Gênesis 1 ou 2, interpretar Gênesis 1 ou 2 de forma literal ou de forma metafórica, também é uma área de opinião. Há partes na Bíblia em que a Bíblia ela utiliza metáforas. Há partes na Bíblia que a Bíblia já é mais literal. O livro de Atos é o livro mais literal, é o livro de Atos dos Apóstolos, amém? Agora você pega o livro de Salmos, você vai ver hipérboles, você vai ver eufemismo, você vai ver coisas que são metafóricas, usagens da linguagem. Então, muitos linguistas hoje, eles creem que Gênesis 1 e 2 foi escrito de uma maneira metafórica. E esse é um ótimo argumento para usar como ateu, amém? Sobre a evolução. Mas tem algo na evolução que nós cristãos não podemos acreditar. Porque o nosso corpo, ele está sofrendo mutações a todo momento. Amém? Então agora o corpo seu, Borges, o corpo da Yasmin, está sofrendo várias mutações. Só que poucas delas vão alterar os genes. E poucas delas, o Borges ou a Yasmin, qualquer pessoa que está sofrendo mutação, eles vão passar para os indivíduos que eles vão procriar. Entende? Poucos genes. Na verdade, tão pouco que chega a ser nulo. Até que tem poucas pessoas que têm mutações que passam para os seus filhos, amém? Então, o que acontece? Os ateus, eles acreditam na aleatoriedade. Então, durante esses genes, essas mutações que acontecem no seu corpo, de todas as mutações, aleatoriamente, uma delas vai afetar os seus genes e vai passar para os seus filhos. Mas é aí que o cristianismo entra, porque não é algo aleatório, não existe aleatoriedade. Deus, ele pode trabalhar em favor do evolucionismo. E Deus, ele pode escolher qual gene vai mutar e qual gene vai passar. Entende? E disso, a ciência não consegue explicar o porquê de tais genes serem modificados ou não. Isso é algo muito difícil de explicar, a ciência não consegue explicar. Por isso eu acredito que é Deus. Amém? Amém. Então esse é o primeiro contra-argumento. Segundo contra-argumento, eles vão falar que tudo é relativo. Tudo. Então, eu posso ser um rinoceronte. O que prova que eu sou alguém do sexo XY? Eu só posso ser um rinoceronte. E vocês podem estar escutando um rinoceronte dar uma aula para vocês. Isso torna vocês ainda pior que o rinoceronte. Imagina isso. Por quê? Porque para um ateu, tudo é relativo. Qual é a cor desse tripé? A cor desse tripé é preto.
Me ajuda aqui, você que faz física, André. O preto, ele reflete todas as cores, ele absorve. Ele absorve. Então, que cor é esse tripé? Esse tripé, quando a luz bate no tripé, o tripé vai absorver as cores e por isso ele tem a coloração preta. Qual é a verdade absoluta aqui? O tripé é preto. Mas aí vem a Bruna é meio doidinha, e ela fala, na verdade eu acredito que esse tripé é verde. Ou Yuri. Ou Yuri. Vamos usar o Yuri como exemplo. O Yuri deu o tripé verde. O tripé é verde? Não. Ele absorve as cores. Mas para o Yuri é algo muito relativo. Mas sempre vai existir uma verdade absoluta por trás das coisas. Não existe relativização. Não existe. Amém? Então a verdade absoluta ela existe. E relativização você pode usar para temas como política, como para futebol. Eu acredito que o Palmeiras é o melhor time do mundo. O Apolo discorda. Ele vai discordar. Eu gostei que você falou concorda. Mas ele vai discordar. Por quê? Porque ele tem uma outra opinião. Isso é algo relativo. Mas tem verdades absolutas que são absolutas. Então com a Bíblia, com a palavra de Deus, com o mundo espiritual, é muito perigoso a gente usar relativização. Porque a gente está lidando com vidas. A gente não pode ser relativo no mundo espiritual, amém? E terceiro contra-argumento é o argumento de que a moral é diferente. Eu já falei um pouco, né, sobre a moral ser diferente em cada lugar. Não é a moral que é diferente, é a forma como o indivíduo ele trata a moral, mas a moral continua a mesma. Um quarto argumento: não há evidência para Deus existir. Então eu não tenho algo que eu posso pegar que Deus existe. É por isso que eu não creio em Deus. Por isso, por exemplo, você me fala que Papai Noel existe. Eu não creio até eu ver o Papai Noel. Esse é o argumento que eles vão usar. Mas é um argumento muito falho. Por quê? Porque Deus, ele criou o espaço, a matéria e o tempo. Deus, ele não está sujeito às leis do espaço, da matéria e do tempo. Você não pode palpar Deus. Porque ele que criou. Entende? Sim. Então, vamos pensar num programador, o programador que inventou o primeiro computador. E nesse computador, ele fez um programa e baixou o The Sims lá, no computador. E tinha várias pessoas lá dentro. As pessoas que estão lá dentro, elas conseguem palpar o que foi feito pelo programador, mas elas não conseguem palpar o programador. O programador está fora do computador, porque ele criou o computador. Então Deus, ele está fora do espaço, tem que matéria. Como a gente sabe disso? Em Gênesis 1. Em Gênesis 1, versículo 1 diz que Deus, no princípio, Deus criou a matéria, o tempo e o espaço. Deus criou os céus, a terra, e fala no princípio. Logo Deus criou o tempo. Então Deus está fora disso. Esse argumento é muito inválido, amém? Último contra-argumento que eles podem usar. Muito bom, Lucas, vamos lá. Se Deus criou tudo, Ele criou o mal. Então a gente estava falando de moral, tem o bem e o mal, então Deus criou o mal. Logo, Deus ele quer o mal para as pessoas. Mas nós discípulos, nós sabemos que o mal é a ausência de Deus. Amém? Então, não quer dizer que Deus criou o mal. Deus só não habita no que é mal. Deus só não habita em uma pessoa em que essa pessoa não se arrepende dos pecados e não é batizada. Aí Deus não habita. Ou seja, Deus nos deu a livre escolha. Amém? O livre arbítrio de escolher se a gente quer ficar no mal ou se a gente quer habitar com Deus. Amém? Então não, Deus não quer o mal para as pessoas. Amém? Perfeito! Olha só que legal, gente. A gente viu que Deus, é muito lógico acreditar em Deus. Quando eu vi esses argumentos, eu lembro que o Joey Underhill, talvez o Apollo lembra do Joey Underhill, ele estudou a Bíblia comigo e ele me mostrou. Meu, é bizarro o que você acredita. E eu pensei, ok, eu não vou mais ser ateu. Eu vou ser um agnóstico teísta agora. Então, ok, Deus existe, eu acredito em Deus, porque é muito absurdo você não acreditar que há um propósito por trás disso e tudo mais, beleza, eu acredito em Deus. Todos esses argumentos foram usados. Mas por que Jesus? Por que a Bíblia? Porque eu era muito chato. Por que não o Corão? Por que não os Vedas, os livros sagrados que vieram das religiões asiáticas? Por que não? Por que tem que ser essa Bíblia? Eu nasci com meus pais numa sociedade cristã. A probabilidade de você ser cristão é muito alta.
se eu nascesse com pais muçulmanos. A probabilidade de eu ser muçulmano é muito alta. Então por que eu tenho que acreditar num Deus cristão e não em Allah, por exemplo? E foi aí que a gente entra no nosso segundo ponto aqui. Argumentos de que Jesus existe também. Vamos lá, Lucas. Então por que Deus, na verdade, é Jesus? Tem um livro, eu vou pular muito essa parte que já está dando tempo, mas tem um livro chamado Evidência que Existe um Veredito. Esse livro é muito bom. Se você nunca leu, se você não tem esse livro, eu posso te mandar para o PDF, eu tenho um livro, ok? Fala comigo depois. Mas nesse livro, ele explica o porquê da Bíblia ela ser a palavra de Deus. Amém? Ele explica o porquê de Jesus ser Deus, argumentos lógicos, argumentos históricos, científicos. Ele detalha exatamente como a Bíblia foi escrita ao longo dos anos. É incrível esse livro. Então esse livro me deu muita fé quando eu li. Amém? Mas sendo bem breve, se você não quiser ler o livro, eu vou dar algo bem breve aqui para a gente poder saber como refutar um ateu. Amém? De que Deus é Jesus. Então, geralmente o ateu, e também o muçulmano, ele vai falar para você, ok, a Bíblia é um livro antigo, não dá para confiar na Bíblia. A Bíblia é um livro que, hoje em dia, não tem como palpar isso como uma verdade absoluta. O que a gente pode falar para essa pessoa? De que a Bíblia foi modificada através dos anos. Ou seja, a Bíblia ela não é um livro com muita veracidade. Vamos dividir a Bíblia em dois, porque a Bíblia é dividida em dois. A Bíblia é Antigo e Novo Testamento. Então, esse livro, Evidência que Existe um Veredito, vai explicar até melhor aqui o que eu estou falando, muito melhor do que eu estou falando agora. Mas o Antigo Testamento, ele foi copiado como o Novo Testamento. A gente não tem um manuscrito original da Bíblia, não existe isso. Ele não está lá no Vaticano, ou pode estar também, eu não sei, mas com o que a gente sabe hoje, ele não está no Vaticano. A gente tem cópias e cópias da Bíblia. Quem eram os judeus que copiavam a Bíblia no Antigo Testamento? Eram os soferins. Isso é um bom termo. Você fala um termo culto assim, a pessoa vai ficar, opa, esse cara parece que sabe, mas na verdade você leu o livro Evidência que Existe um Veredito. Então você vai falar, os soferins eram quem copiavam a Bíblia antes, e o método que eles copiavam era um método absurdo. Eles tomavam 7 banhos antes de começar a copiar a Bíblia. Olha só. Eles pegavam o manuscrito que eles copiaram, comparavam com o original, e se eles vissem, eles pegavam a letra que estava exatamente no meio de cada um, e se a letra tivesse um pouquinho mais para a direita, eles amassavam, colocavam numa jarra, e depois de ter muitas jarras, eles queimavam as jarras. Então eles eram muito minuciosos ao copiarem a Bíblia. A probabilidade de ter algo de errado aí, eu diria que nula. Porque eles eram muito minuciosos. Depois dos sofirins, vieram os masoretas, que é um outro grupo de judeus que continuou copiando o Antigo Testamento. Até o século X, que é quando a gente tem o Códex de Leningrado, que é o nosso Antigo Testamento de hoje. Então, o nosso Antigo Testamento da Bíblia, ele vem daí, ele vem das cópias dos masoretas. Mas legal. Ok, Lucas. A Igreja Católica se formou aí no período medieval aí. Por que então a Igreja Católica que detinha o conhecimento da Bíblia, detinha a Bíblia, ela não modificou a Bíblia? O que prova que ela não modificou depois do século X, quando os masoretas terminaram de copiar o Antigo Testamento? Porque até o século X é bem provável que não houve erro, porque eles eram muito minuciosos. A gente pega um outro grupo de judeus para comprovar, que é o grupo de judeus chamados essênios. Então os essênios eram um grupo que se isolou dessa cultura greco-romana desde a época de Jesus. E os essênios, eles também eram judeus copistas, eles continuavam copiando a Bíblia. E eles, isolados dos masoretas, que também continuaram a copiar a Bíblia, eles copiaram por muito tempo a Bíblia, muito tempo o Antigo Testamento da Bíblia. E século passado, numa caverna do Mar Morto, lá em 1940 e pouco, a gente vê os pergaminhos encontrados das cópias que os essênios copiavam antes. E essas cópias, olha isso, eu fico abismado com isso, não sei se vocês estão me acompanhando aqui. Porque a gente vê que essas cópias que os historiadores, arqueólogos, teólogos, linguistas encontraram na caverna do Mar Morto, se compara elas dos essênios com a dos masoretas, que é o nosso Antigo Testamento, ele é 99% igual. Ou seja, olha que absurdo como Deus ele protegeu a sua palavra através dos anos. O Antigo Testamento com certeza é a palavra de Deus. Amém? Novo Testamento. O Novo Testamento é um pouco mais recente. O Novo Testamento tem mais ou menos 15 mil cópias, só dessas 9 mil em grego. E o Novo Testamento, ele foi muito mais copiado.
o Novo Testamento é o mais copiado no mundo. O segundo é a Ilíada, do Homero. Não sei se algum de vocês leram esse livro. Provavelmente a Isa, né, que é portuguesa, teve que ler esse livro, que é uma literatura de Portugal, né? Então, hoje os acadêmicos consideram muito Ilíada. Mas quando vai falar do Novo Testamento, que teve mais cópias que o Ilíada, eles meio que descartam o Novo Testamento. Mas vamos pensar no Novo Testamento. Na época era uma confusão, porque quando o livro original, o mais antigo, foi o livro de Marcos, em 50 depois de Cristo, ele foi escrito, muitas pessoas começaram a copiar o Novo Testamento. Muitas pessoas. E quando começaram a copiar, por isso que a gente teve mais de 15 mil cópias. A gente começou a ter algumas variações textuais. São que os linguistas falam que são chamadas variações textuais. O Alisson está prestando para letras, ele vai estudar isso também. O que é uma variação textual? É uma diferença em que o livro original tem e o livro copiado tem. E dentre esses 15 mil, são mais de 150 mil variações textuais. Ou seja, é muita coisa. Será que o Novo Testamento ele é a palavra de Deus? Aí a gente vê que tem um linguista, um historiador chamado Philip Schaff, que foi atrás disso, começou a estudar cada cópia do Novo Testamento. E ele viu que dessas 150 mil variações textuais, 400 delas modificavam o significado da passagem. Só 400. 50 delas tinham um significado de mudança de real importância e nenhuma delas alterava o sentido do texto ou contradizia o que um outro texto falava. Então, dessas 15 mil cópias que tinha no Novo Testamento, não existe contradições entre elas. Todas são a mesma. E qual é a probabilidade disso acontecer? De 15 mil, de tantas pessoas copiavam a Bíblia, não há contradição. Quais são as variações textuais que mais existem? A maneira de pronunciar João. Então, num lugar de uma forma, em outro lugar de uma forma, eles diferenciavam, e uma palavra poderia ter mais de 2 mil variações textuais. Uma palavra. Por isso que tem mais de 150 mil variações textuais. Amém? Mas, gente, é absurdo. Muito bom, vamos lá, Lucas. É absurdo como o Novo Testamento continuou mesmo. Amém? Quando eu vi isso, eu falei, cara, a Bíblia tem alguma coisa de diferente. Não é como o Corão, que foi escrito só por um indivíduo, que era analfabeto, e teve 3 revelações lá do anjo Gabriel. E é isso. Ele escreveu por um período de o quê? 20, 30 anos, no ano 600. Não era como o Corão. Era muito mais. São mais de 30 autores escrevendo a palavra de Deus. Em diferentes épocas, tempos, contextos históricos, status sociais entre os autores. É um absurdo não haver contradição e todos os autores falarem da mesma pessoa que é Jesus Cristo. E profetizarem sobre Jesus Cristo. Isso é algo absurdo para mim. Quando eu percebi isso, eu deixei o agnosticismo, amém? Amém. Comecei de novo o estudo, refiz todos os estudos que eu tinha feito antes, que eu só fiz para agradar os meus pais, amém? E não estava acreditando em nada que eu estava falando. Refiz tudo, buscando palavra, discipulado, me tornei um discípulo, amém? Fui batizado, amém? Amém. Segundo ponto, por que Jesus é Deus? Pelas profecias messiânicas, amém? E eu só vou ler uma escritura, não vou mais comentar sobre nada, que a gente está com um tempo muito corrido. Mas Salmos 22, ó. Eu só quero ler uma escritura com vocês. São mais de 400 profecias na Bíblia. O que é uma profecia? Uma profecia é um texto escrito e um texto datado antes do que ele escreveu aconteceu. Então, por exemplo, uma profecia é um texto que fala sobre algo que vai acontecer. E esse texto é datado antes desse algo acontecer. Datado por quem? Por teólogos? Não. Por historiadores. Pela ciência. Então isso é uma profecia. A Bíblia tem mais de 400 profecias. Olha isso. Vamos ler uma delas aqui em Salmos 22, versículo 1. A Bíblia diz: meu Deus, por que me abandonaste? Uau! Quem disse isso? Versículo 2. Meu Deus! Olha só, a gente está prestes a entender os pensamentos de Jesus antes de ir para a cruz. Em Salmos 22. Muito tempo antes de Jesus nascer. Versículo 2. Meu Deus, eu clamo de dia, mas não respondes. De noite, e não recebo alívio. Sabe quando Deus orou no Getsemane? Versículo 3. Tu, porém, és o santo. És reis, és o louvor de Israel. Em ti os nossos antepassados puseram a sua confiança. Confiaram e os livraste. Clamaram a ti e foram libertos. Em ti confiaram e não se decepcionaram. Mas eu sou verme e não homem. Motivo de zombaria e objeto de desprezo pelo povo.
caçam de mim todos os que me veem, balançando a cabeça, lançam insultos contra mim, dizendo: recorra ao Senhor, que o Senhor o liberte, que Ele o livre, já que lhes quer bem. Contudo, tu mesmo me tiraste do ventre, deste-me segurança junto ao seio de minha mãe. Desde que nasci fui entregue a ti, desde o ventre materno és o meu Deus. Não fiques distante de mim, pois a angústia está perto e não há ninguém que me socorra. Olha essa parte, gente. Muitos touros me cercam. Sim, rodeiam-me os poderosos de Bazã. Como leão voraz, rugindo, esquencaram a boca contra mim. Como água me derramei. Sabe quando o soldado ele finca a lança de Jesus e sai água dele? Como água me derramei. E todos os meus ossos estão desconjuntados, não quebrados. A Bíblia fala em João que Jesus teve um osso quebrado. Meu coração se tornou como cera, derreteu-me no meu íntimo. Meu vigor secou-me como um caco de barro, e a minha língua gruda no céu da boca. Sabe quando Jesus teve sede? Minha língua gruda no céu da boca. Deixasse-me no pó à beira da morte. Versículo 16. Cães me rodearam, um bando de homens maus me cercou, e perfuraram minhas mãos e meus pés. Mas posso contar todos os meus ossos. Mas eles me encaram com desprezo. Dividiram as minhas roupas entre si, e lançaram sortes pelas minhas vestes. Isso escrito muito tempo antes de Jesus ser crucificado. Profecias messiânicas, ótimo argumento para usar com ateus, amém? Muito bom, Lucas. Por fim, para a gente poder concluir aqui, como converter um ateu na prática? Então, vamos lá, você está evangelizando, você encontrou um ateu, o que fazer com esse ateu? Primeiro erro que as pessoas caem, e que eu caí por muito tempo: discutir. Você não discute com um cara que você não conhece, porque ele não vai validar o que você está falando para ele. É necessário que uma amizade antes. É necessário algo que conecta vocês dois antes para ele poder considerar o que você está falando. Muito bom. Você pode mostrar todos esses argumentos mais lógicos possíveis, mas ele não vai acreditar se ele não é seu amigo. Então, primeiro ponto, não discute se você encontrar alguém. Ponto número 2, criar amizade e falar apenas que você é um cristão. Eu sou cristão e vamos ter amizade. Cola aqui no churrasgode que a gente vai ter no sábado, amém? Vamos comer um churrasco e tocar um pagode. Não, mas você é cristão? Eu sou cristão, mas eu gosto de pagode, amém? Convida ele para passar um tempo com você e cria uma amizade com ele. No churrasgode, você, no meio da conversa com ele, você começa a induzir ele a pensar um pouco sobre o porquê da existência dele. Então, nossa, você faz faculdade. E, caramba, por que você entrou na faculdade? Ah, porque meus pais quiseram que eu fizesse engenharia, então eu estou fazendo engenharia. Legal, mas, nossa, interessante, né? Você é submisso aos seus pais. É algo bom, né? Respeitar os pais, né? Isso é algo bom. Olha só, a moral existe, não? Porque se a gente for parar pra pensar, a sociedade tem uma moral. Não existe o que é bom e o que é mal. Ele é verdade, é verdade. Existe o que é bom e o que é mal. Então, se existe uma moral, tem que existir alguém que criou essa moral, não? E aos poucos, ele vai considerando o que você está falando. E aí você convida ele para estudar a Bíblia, faz o estudo de evidências de Jesus Cristo, e aí, com amizade, vai levar tempo, pode levar muito tempo. Eu demorei quase 3 anos, desde o meu estudo de Buscando até o meu final desse ciclo. Pode levar tempo? Vai levar tempo. Mas é necessário 3 coisas: criar amizade, poder saber como lidar com os assuntos dele, amém? E ter fé. Bem, aí precisa de fé que ateus vão se tornar discípulos. E para finalizar, vou ler uma última escritura que está em João capítulo 7. Vamos lá, Lucas, muito bom. Que é o ponto principal da conversão de um ateu. Versículo 17. Alguns já conhecem a escritura, né? João 7, 17. Diz: se alguém decidir fazer a vontade de Deus, descobrirá se o meu ensino vem de Deus ou se falo por mim mesmo. Então aqui é Jesus falando. Jesus fala: você quer saber que o meu ensino vem de Deus? Legal, você acredita em Deus. Você quer saber se Jesus é o Filho de Deus e Deus? Você precisa praticar. Ainda que você não entenda completamente, ainda que eu não entendia completamente,
eu estava aberto para poder praticar e ver se funcionava. Um exemplo, imagina você ver uma revista e nessa revista tá 10 passos de como ter um abdômen saradão, como o do Yuri, em uma semana. Imagina isso, 10 passos para ter um abdômen em uma semana. Você vai acreditar nisso? É bem difícil, né? Não é, Yuri? É muito difícil. Mas como você vai saber que isso é verdade? Você sabe que isso é verdade se você segue as 10 instruções e no final de uma semana você vai ver, pô, eu tenho? Não, eu tenho, então faz sentido, é verdade. Então, como ateu, ele precisa primeiro provar Deus. Ele precisa estudar a Bíblia. Ainda que não tenha fé totalmente estabelecida, é importante ele estudar a Bíblia e é importante ele praticar a Bíblia para poder entender melhor. Então, para terminar aqui, eu lembro que eu estava conversando com um ateu, não sei se você conhece o Luke Snow. Ele é um cara super incrível, ele é da região norte de Londres. E ele estava falando comigo que antes ele era ateu, a gente estava no estudo de trevas. E ele falou, meu, antes quando eu era ateu, eu fazia muita coisa ruim. E ele já confessou isso em público, né, sobre drogas, muitas coisas bem pesadas, como ateu. Até que me convidaram para estudar a Bíblia, eu comecei a estudar a Bíblia, e eu ainda não conseguia acreditar, porque tem alguns ateus que não conseguem acreditar ainda. Eles querem, eles estão estudando, eles estão praticando, mas eles não conseguem acreditar ainda. O que o Luke Snow fez? Ele se ajoelhou, ele me contando isso, se ajoelhou, orou por mais de 5 horas, falando uma frase apenas. Deus, se o Senhor existe, me mostra. Por 5 horas seguidas. Imagina isso. Deus, se o Senhor existe, me mostra. Deus, se o Senhor me existe. Orando. Por quê? Ele estava praticando algo que ele não acreditava. Ele disse que quando ele abriu o olho, ele pensou, meu, como que eu sou ateu? Como é possível essa casa existir, a natureza existir, se Deus não existe? É impossível! Deus existe! E foi aí que ele teve fé e foi batizado. Amém? Então, um ateu, o processo de converter um ateu é esse. É estudar a Bíblia com ele, criar amizade, estudar a Bíblia com ele, ajudar ele a colocar em prática as Escrituras. E na oração, na fé, ele vai ter fé, ele vai ser um discípulo e para Deus dará todas as glórias. Amém. Amém. Vamos colher os comentários? Tá? Pode. Alguns comentários, o que vocês acharam vai